um time muito especial. Eu estou bem feliz de chamar aqui um painel só com colegas jornalistas, muito bacana. E elas são mulheres referências quando o assunto é comunicação, bem-estar, propósito. Vamos receber aqui no palco, então, as nossas convidadas de hoje. Eu convido aqui ao palco agora a jornalista especializada em sustentabilidade e clean beauty, criadora da plataforma A Naturalíssima e autora do Guia da Beleza Consciente, Marcela Rodrigues. Marcela, venha para cá. Seja bem-vinda ao nosso palco. Marcela é embaixadora da Bio Brasil Fair e Naturaltech, está fazendo uma cobertura super legal aqui do nosso evento. Vocês devem estar acompanhando. Vou convidar também para compor esse painel a jornalista especializada em beleza e diversidade, que é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de editora de beleza em uma grande revista no Brasil. Ela também idealizou e coordenou o Beauty Tudo, que é a maior plataforma de resenhas de produtos de beleza do país. Vamos receber aqui no palco a Paola Deodoro. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, fique à vontade. E para fazer a condução aqui dessa nossa conversa, eu vou chamar uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é sensibilidade e transformação. É a jornalista âncora da Rádio CBN e apresentadora do programa Revista CBN. Ela é escritora e autora do livro Escute Teu Silêncio. Venha para cá, por gentileza, Pétria Chaves. Oi, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer a mediação dessa conversa aqui tão especial. A gente deixou aqui para vocês um presente, que é uma garrafa da nossa parceira Paco, tá personalizada com o nome de vocês. E a gente vai abrir no final dessa conversa para perguntas da plateia. Então, quem quiser já vai aí anotando suas dúvidas. Pétria, agora o comando é seu. Maravilhoso. E é interessante a gente falar agora nesse painel de escuta, silêncio, escuta da beleza. Nós todos com fones, né, ouvindo, tentando abafar os barulhos do mundo para a gente se concentrar. Nada é por acaso, né, gente? E eu quero começar essa conversa com vocês com um pequeno texto, uma pequena introdução, falando sobre a importância da escuta para a gente entrar na questão da escuta da nossa beleza, a escuta do nosso corpo e a escuta do planeta também, a escuta do que a sociedade nos diz nos dias de hoje. Escute teu silêncio, escute a tua voz, como estar em mim mesma, me ouvir diante de tantos sons, me entender quem sou eu em meio a tanto barulho. Essa foi uma das minhas buscas ao pesquisar sobre práticas contemplativas e o silêncio na nossa sociedade tão barulhenta. Foram anos pesquisando filósofos, psicólogos, médicos, pessoas ligadas à espiritualidade. E quanto mais eu fui refinando a minha busca e a minha pesquisa, eu fui entendendo que o silêncio não traz só mais calma e serenidade para a gente, ele traz mais presença para fazermos melhores escolhas. Escolha para o que a gente come, escolha para o que consumimos, escolhas mais lúcidas sobre com quem nós nos relacionamos profundamente, escolha para nos olharmos com mais amor e verdade. Tudo isso o silêncio nos traz. Eu quero citar para vocês a página 75 do meu livro, Escute Teu Silêncio, que inclusive aqui depois dessa conversa, meninas, vai estar ali para venda e quem quiser autógrafo também. Algumas pessoas que já têm os exemplares também posso assinar, é só a gente fazer ali uma filinha depois da conversa. Mas eu quero citar a página 75 do livro, em que eu falo o seguinte, eu entrevisto o psiquiatra Frederico Félix, e ele fala o seguinte, eu faço a pergunta para ele, qual é a verdade sobre a nossa geração quando o assunto é o silêncio? E ele fala o seguinte, o espírito da nossa época é de uma desenfreada ansiedade, o que gera um constante mal-estar. Estamos sentindo uma necessidade muito grande de falar, mas uma expectativa muito grande depositada no outro ou em algo fora de nós, o que na maioria das vezes não corresponde à realidade. A expectativa está no campo das ideias, é imaginação. Esse comportamento vem sendo responsável por fantasiarmos demais a realidade, esperarmos muito do futuro, o que se espera do outro, das coisas, tudo isso pode ser muito distorcido e gerar um constante estado de preocupação, sentimento de inadequação, medo do futuro e consequente receio de sermos incapazes o tempo inteiro.
O detalhe, tudo isso é fruto da nossa imaginação, que não para de falar dentro das nossas cabeças. Ao vivermos uma vida pré-projetada, com o que ouvimos desde a infância sobre o que deveria ser o nosso caminho, a jornada da vida em si, o que deveria ser o nosso corpo, as nossas escolhas, o que a gente devia vestir, com o que a gente devia trabalhar, a jornada da vida em si vai perdendo sentido. Queremos chegar logo ao ponto final, ansiosos que ficamos. E a chegada é o mais importante, quando, na verdade, o mais importante é o caminho. Bom, eu quero começar com essa ideia que eu trago no livro para falar das nossas convidadas. Isso tem tudo a ver com beleza, isso tem tudo a ver com a maneira como a gente escolhe o consumo, isso tem tudo a ver com Clean Beauty, que a gente vem falando que é um chamado, é um chamamento, eu gosto dessa palavra, é um chamamento da nossa época, porque tem a ver justamente com as nossas escolhas. E para fazer boas escolhas, a gente precisa aquietar essa mente louca, esse consumo intenso, esse bombardeio de consumo em cima de nós, que muitas vezes faz com que a gente consuma de maneira automática e consuma em cima das nossas carências, das nossas faltas. O autocuidado, o mercado de autocuidado sabe trabalhar muito bem as nossas carências. E hoje a gente está aqui para falar das nossas potências, escutar essa potência, e por isso que eu escolhi essas duas maravilhosas para estar aqui ao meu lado, duas jornalistas que têm aí na vocação também trabalhar a palavra e a comunicação, mas as duas vêm percebendo, assim como eu, cada uma de nós na nossa área, vem percebendo como é importante fazer escolha, mas mais do que isso, ouvir a nossa própria voz, enxergar a nossa própria beleza para fazer as melhores escolhas. Então, eu estou aqui, elas já foram apresentadas pela nossa mestre de cerimônia, a Paola e a Marcela, e eu quero começar perguntando para a Paola, uma vez já apresentada, minha querida colega Paola Deodoro. Quero começar com a Paola, justamente como disse aqui a mestre de cerimônia, Paola foi a primeira jornalista negra a estar falando como uma editora de moda e beleza sobre esse assunto que até então, né, Paola, havia um apagamento, é como se, sem nos lembrarmos que é o quê? Quase metade da população brasileira, mais da metade, você pode dar o dado certo. E a minha primeira pergunta para você, Paola, é justamente quando foi que você começou a escutar a tua beleza, ainda tão pouco representada, a gente tem que falar a verdade, como é que aconteceu esse teu processo de escuta e validação da tua escuta? Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Prazer estar aqui. Super feliz de estar nesse lugar tão grande, tão importante, né? A gente olha em volta e entende a urgência dessas conversas, né? Desse debate, dessas reflexões. E obrigada, Marcela, minha parceirona, minha grande fonte, incomodo ela muito para fazer matéria. Pétria, né? Delícia ouvir aqui no fone a voz dela de radialista, né? E um prazer, muito legal. Mas respondendo a tua pergunta, a minha relação, a minha jornada com a beleza, ela sempre foi, acreditem, muito confortável, porque eu tive uma educação muito positiva. O que hoje em dia está muito na moda, o que hoje em dia a gente vê, né, os pais colocando as filhas na frente do espelho, dizendo se é bonito, se é bonito. Eu vivi isso há 48 anos atrás, né? Desde sempre. Desde que eu nasci, os meus pais acreditam muito nessa palavra que a gente cansou, mas ela ainda tem uma força muito grande, que é o empoderamento, né? De dar poder, assim, de fazer a pessoa acreditar que ela tem poder. Então, eles são fruto, né, de uma geração ali dos anos 70 muito forte de acreditar, né? Eles são pessoas, né, foram pessoas muito conectadas, participaram do movimento Black's Beautiful, né, dos Estados Unidos, viam aqui, então eles acreditavam muito na beleza. Olha a relevância da voz, né, da gente colocar a nossa voz em movimentos. E de chegar nas pessoas e de acreditar e de usar isso na educação, porque eu acho que tinha muitas pessoas que também recebiam essas informações, mas não repassavam, e também pela dureza, eles são pessoas, né, os meus pais são pessoas muito sensíveis, né, eles são artistas, é diferente. E aí
olha com mais sensibilidade, porque quando as pessoas sofrem muito, elas têm uma dureza de olhar o mundo, e é difícil repassar, né? A autoconfiança, o autoamor, quando a gente tem uma dor que a gente não consegue ressignificar. E eles fizeram esse trabalho antes de mim, eles eram ainda super jovenzinhos, eles, a minha avó e todo mundo, sempre acreditaram. Então, eu fui uma criança muito empoderada, assim, quase exageradamente empoderada. E eu sempre acreditei muito nas possibilidades. Então, eu sempre tive... O meu caminho foi muito fluido. Não foi fácil, obviamente. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mulher, não é fácil para mulher negra, não é. Mas eu acreditava. E eu tenho uma coisa um pouquinho que eu não dou muita atenção porque as outras pessoas pensam. Fiz esse caminho, assim, tipo, eu faço o que eu acho, tem uma coisa em mim, assim, nem gosto muito de opinião. Hoje em dia isso é uma coisa que é ruim para mim até, eu deveria escutar mais as outras pessoas. Quando eu fiz a resenha do teu livro, lembra no verão? Lembro, foi maravilhosa, uma das melhores resenhas do Escute. Eu pensei nisso e eu lembrei, porque eu sou uma pessoa que preciso aprender a escutar. Porque eu fiquei me escutando muito e isso fez o meu caminho até aqui. Mas olha que paradoxo, Paulo, antes de passar a bola para a Marcela, porque essa é a escuta mais importante, como sendo a primeira, que é a escuta da nossa voz, dessa voz verdadeira, porque o mundo está o tempo inteiro dizendo não para a gente. Tenho dois filhos pequenos e eu percebo isso na infância. Então, olha que importante você ter cultivado esse campo da escuta pessoal, dessa força, que não é narcisismo, é escuta da alma, para então você perceber, puxa, acho que agora eu estou preparada para escutar o outro, sem contaminar minha autoestima, sem contaminar o meu valor de quem eu mesmo sou. É um caminho longo, né? Lógico, faz bastante tempo, né? Eu acho que, talvez escutando outras pessoas, em alguns momentos, talvez eu tivesse tomado decisões diferentes. Mas, para mim, era também uma proteção, né? E eu sempre entendi que os meus caminhos eram embasados, assim. Eu sou super CDF, eu estudo pra caramba, sabe? Eu faço meu trabalho direitinho, eu sou concentrada, disciplinada, sou virginiana, sou chata pra caramba. Então, eu precisava acreditar nisso. E aí a minha relação com a beleza também vem nessa batida, assim. Eu sempre fui uma mulher negra super solitária, que eu sempre fui sozinha nos lugares que eu ocupava como mulher negra. Eu estudava em escola particular, eu fui bailarina, eu estudava inglês, eu fiz um monte de coisa sozinha. Sempre a única negra do lugar. Então, isso foi uma coisa, né, que bateu mais tarde em mim, assim, de entender que eu estava muito sozinha naquele lugar. Mas o jeito que eu me olhava sempre foi um jeito muito tranquilo, assim. Sempre gostei de mim. E até na adolescência, assim, claro que tem aqueles momentos, né, meio estranhos, assim, de adolescência, mas eu sempre gostei de mim, assim, e a minha autoestima, ela é bem forte, quase inabalável. Deliciosa. E eu acho que nessa curadoria... Mas é raríssimo, né? Raríssimo. Assim, eu só não gosto muito de falar assim para parecer que todo mundo tem que ser, ou que isso é uma regra. Eu sou de uma família de exceções também. Minha avó foi uma pessoa completamente diferentona, muito carismática. As pessoas se apaixonavam por ela e por esse jeito dela ela conseguia muita coisa. A minha tia mais velha é médica. Ela formou minha tia porque ela conhecia muita gente. Ela criava uma rede em torno dela. Ela era encantadora. Então, mas não é assim que as pessoas falam, olha, se batalhar, não é só isso, né? São questões, todo mundo, são particularidades. Aí isso às vezes fica, né, em cima do... Às vezes as pessoas, olha lá, ela conseguiu, como é que você não vai conseguir? Não é assim, né? Cada um é um, assim, é muito importante a gente entender. Mas só para ficar, assim, essa sementinha, a educação positiva, né, criar os nossos de uma maneira que eles acreditem que eles podem, é metade do caminho. Metade do caminho. Que lindo! Eu me identifico muito com você na essência de um caminho solitário, porque vai muito na história dos interesses, né? Vou dar um exemplo para vocês, assim, trabalhando numa rádio de notícias em que política e economia é o que só se quer falar, eu falei, eu quero falar de vida, eu quero falar de coisas que trazem felicidade, eu quero poder falar de coisas que não me adoeçam, que tragam vida para mim.
E foi assim que eu me deparei há quase 20 anos com esse universo de sustentabilidade. E aí eu jogo a bola para minha querida Marcela, que eu também me identifico muito com o trabalho dela. Como é que é, Má, ter lutado também contra uma maré, né, e encontrar a tua verdade quando o mundo não estava olhando para isso, né? Você, uma das precursoras nesse sentido, como Paula falou aqui, é tua fonte, virou minha agora também, mas é um caminho, sem sombra de dúvida, solitário. E eu queria entender como é que você fez para ouvir a voz, não só da tua vocação de pesquisar clean beauty, beleza limpa, naturalíssima, mas de ouvir a voz, a escutar o que o planeta está precisando, o que a sociedade está precisando. Como é que foi esse processo para você? Boa tarde, pessoal. Fiquei super inspirada, Paula, com a sua história. Eu não conhecia tanto, né? Fiquei com vontade de ouvir mais, vai ser uma conversa para outra hora. Pétria, eu acho que isso tem um pouco também com esse olhar de autenticidade no mundo, sabe? Diferente da Paola, eu nunca fui uma pessoa tão autêntica assim para fora. Eu acredito que a autoestima, ela não é sobre como que a gente se enxerga e se sente em frente ao espelho. Isso eu sempre acreditei, que a autoestima é algo como que a gente se sente no mundo. E isso me coloca tendo autocompaixão tanto nos altos e baixos, tanto quanto eu estou me sentindo bem, quanto eu estou entendendo que não é a minha melhor versão, porque não é o momento. Mas, durante muito tempo eu trabalhei também em revistas, como repórter de beleza, de comportamento, bem-estar, e foi uma busca muito pessoal e intuitiva, e eu falo que a intuição é um dos meus superpoderes, porque eu sempre fui muito intuitiva e eu me coloco à disposição da minha intuição, assim, eu acho que é um feeling mesmo, não é nem essa intuição mística, sabe, de você olhar e falar, eu vou por aqui. E quando eu estava nesse caminho ali de jornalista, eu estava com esse feeling, morando aqui em São Paulo, de eu preciso desacelerar, preciso fazer yoga, preciso Quando meditar. foi isso, Má? Mais ou menos tempo? Isso foi o que, 2011, mais ou menos. E jornalista tem muitas portas abertas, né? Então, falei, bom, eu quero me aproximar da meditação, eu vou começar a fazer reportagem de meditação. E aí tinha um evento do Dalai Lama, a gente, enfim, dá as carteiradas e se infiltra para fazer reportagem. E todo esse movimento que eu estava fazendo no meu estilo de vida aqui, curiosa por isso tudo, naturalmente impactou no meu trabalho. Então, eu acho que o ponto-chave foi o desacelerar. E eu me deparei com um movimento chamado Slow Living. Então, era o yoga, era alimentação consciente, aí eu fui para o Ecoville entender como que as pessoas viviam lá, e nutrição, que era uma coisa que eu gostava muito, até que me deu um insight e eu comecei a olhar para o meu próprio trabalho sendo jornalista de moda e beleza, né? Se tem todo esse mundo, como que eu faço essa conexão com a área de beleza? E eu primeiro cheguei nas marcas limpas, fiquei super encantada e me deu um outro insight. Se essas marcas fazem o bem para o planeta e para a nossa saúde, o que as outras que são convencionais fazem? Tem alguma coisa de errado. Então, eu comecei muito nesse caminho por um bem-estar individual, que é esse bem-estar que a gente chama de autocuidado. No meio do caminho, eu fui conectando os pontos. Eu falo que é uma jornada de conectar pontos, né, que nunca acaba. E a sustentabilidade, ela veio com uma maturidade nesse olhar de conectar pontos. Então, em algum momento, e eu acho que por eu ter essa referência do yoga, da meditação, de um olhar mais holístico, eu já fui olhando para a beleza limpa, para o clean beauty, conectando todos os pilares. Eu falo que a beleza limpa, ela é um movimento que precisa de vários pilares para se sustentar. O do consumo consciente, o dos ingredientes, o da inovação e o da visão holística é um deles. Então, como eu fui caminhando com essa visão holística, eu fui muito naturalmente pensando no skincare, pensando no minimalismo, no lixo e nesse olhar que é por mim e pelo planeta, mas também sem tanta pressa e sem tanta dureza. Porque o que eu percebo, ajudando as pessoas a transicionarem por esse caminho de vida mais consciente, de beleza limpa, é que sempre tem uns momentos de ansiedade, de dureza, de auto-julgamento. E precisa ser com calma, né? Porque vira a bandeira. Sim. Não precisa virar bandeira, a gente vai aprendendo isso, que pode ser uma coisa real, e isso é muito bom, né? Mas até hoje eu tenho isso. Essa semana eu vi algumas coisas que eu até conversei com a doutora Patrícia Silveira, né, que muitos de vocês conhecem. Oi, voltou.
que você ter esse tema como uma bandeira, inevitavelmente você tem esse peso. E eu falo, não tenham esse peso, mas eu tenho. Essa semana eu chorei, assim, porque eu vi uma situação e eu falei, não é esse caminho. Pode contar? Eu quero saber. Não pode, tá bom. E aí, Ai, eu que conversando curiosidade. com Patrícia, que é uma médica super ativista, ela falou, a gente não pode ter esse apego, porque eu estava falando para ela que quando você abraça um movimento, quando ele está começando, você se sente dona dele. É verdade. Né? E eu não sou dona, eu sempre falo. Quando Testemunhos eu vou fazer do Clean Beauty. não é sobre mim, é sobre um movimento, né? Não é sobre coisas, é sobre um movimento. Então tem isso, sabe? Aí no outro dia eu fiquei com ressaca moral, assim, eu falei, gente, eu tenho que soltar, cada um vai fazer o seu papel para que as pessoas possam ir ligando as pecinhas. Então eu tive essas portas de entrada e outras pessoas têm o veganismo como porta de entrada, uma alergia, uma conexão com a sustentabilidade. Então, para mim, a sustentabilidade ela foi vindo na maturidade e hoje eu falo que eu conecto, é muito menos sobre skincare e muito mais sobre conectar a sustentabilidade com beleza e um bem-estar que é para mim e para o planeta ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Eu me sinto uma collab entre Marcela e Paola. Eu sou uma soma das duas. Ai, assim, sabe, quando você vai ouvindo, e o meu trabalho é escutar, né, gente? Por isso até que escrevi o Escute Teu Silêncio, porque são muitos anos escutando os entrevistados. E é tão delicioso enquanto eu vou ouvindo, e essa atenção, ela é um presente que a gente vai ganhando. O jornalismo me deu o presente de ter que prestar atenção. E aí, quando você fala alguma coisa que eu me encontro nela, eu vibro, assim como com a Paola, né? E a gente, nesse processo da escuta, da entrevista e da troca, a gente se conhece mais. E eu ouvindo vocês duas aqui nessas duas histórias, eu não posso deixar de perguntar para a Paola sobre o outro lado da não escuta do mercado, da não escuta das revistas, não sei se eu vou ser indelicada, mas assim, das revistas de beleza, que eu acho que no caminho de nós três, eu me identifico na história da sustentabilidade, até pelo caminhos alternativos, né, que eu apresentava na CBN com a Marcela, que esse caminho de ser alternativa mesmo, praticar yoga e fazer jejum, ayurveda e tudo mais. Mas me identifico muito com o teu caminho também, isso que você falou, né, de ter muito claro o que você tinha que fazer e tal. Como é que você é uma especialista em moda, especialista em beleza, como é que essa não escuta das revistas, da moda em geral, impondo padrões, mudou? Avançamos? Quanto você acha que a gente pode avançar? O quanto que você está escutando, ou a moda está escutando do mundo ou não, Paola? Vamos chorar? Vamos. Não, precisa ser, né, também, né, não é só beleza, né? Não, na verdade, enfim, a vida é cíclica e a história, né, ela se desenvolve em movimentos. E a gente viveu, eu assim, acredito que eu vivi muito intensamente um momento de conscientização do mercado de beleza. O mercado de beleza é um mercado muito poroso para absorver questões sociais, assim. Ele absorve a questão da sustentabilidade, ainda que com, né, arestas. Ele absorve a diversidade, porque o mercado de beleza ele é um mercado de identificação imediata, né? Todo mundo gosta. Abre um gloss aqui para ver se não vem todo mundo olhar. Total. Entendeu? Sabe, tem uma coisa muito forte do mercado de beleza em relação à nossa imagem, mais do que moda. E ele tem uma coisa mais individual. E ele aprendeu a tecer esse caminho individual, que, assim, o meu exemplo mais básico é, quando eu era criança, tinha, sei lá, 3 marcas de shampoo. Aí, como é que era? Na embalagem, dizia, use 2 vezes o shampoo, né? Passa o shampoo, enxágua, passa o shampoo de novo, enxágua, passa uma moeda de R$1, né? Era real, sei lá, na época, de condicionador. Gente, uma pessoa de cabelo crespo desmaia quando lê um negócio desse, entendeu? Porque não tem a menor chance de lavar o cabelo 2 vezes. Isso é para quem tem o cabelo muito oleoso lá na Áustria. Não é, entendeu? Não é pra gente isso. Não é real. Não é para nenhum brasileiro. E era a única maneira que o mercado enxergava o nosso cabelo. Não à toa, todas as pessoas alisavam o cabelo. Até quem tinha cabelo liso alisava o cabelo. Vocês lembram disso? Então, aconteceu um movimento gigantesco
chamado transição capilar, que foi que as pessoas, junto com a internet, tá? Que a internet nos deu essa possibilidade de olhar outras coisas se não passasse no Jornal Nacional. E aí, o que aconteceu foi que a indústria precisou atender essas pessoas que estavam deixando de alisar o cabelo. E aí a indústria de cabelos ficou gigantesca, gigantesca. Tem creme para todos os tipos de fio. Tem pote pequeno, pote grande, aquele potão que a gente gosta de enfiar a mão. Adoro o cabelo. Tem todos os tipos de produto para cabelo hoje em dia. Porque a gente exigiu. A gente, como consumidor, a gente se colocou nesse... Então, a indústria de beleza, ela dança conforme o consumidor. É diferente da moda, né? Até o nome moda. Né? Ela que cria e vocês se virem para seguir. A beleza é uma indústria que meio que vai dançando de acordo com o seu público. Claro, né? Intersecções, mas vai dançando de acordo com o seu público. E foi aí que eu finquei mais o pé em beleza do que na moda. Eu já estava com o bodão da moda. E, assim, difícil, e tudo igual, tudo cansativo. E aí comecei a olhar para esse lugar que eu entendia que, de fato, ia acontecer alguma coisa. Assim, eu também tenho essa coisa do instinto, de respeitar muito, assim, de olhar e perceber que isso vai estar acontecendo. E eu vi a beleza, que é aquela priminha pobre da moda, voltou milionária de Ferrari. E hoje em dia engoliu. Olha a escuta. Não, é uma baita escuta. É a nossa, né? Segundo livro, spoiler. E é muito louco. E aí, o que acontece? A partir disso, outros movimentos foram acontecendo, com mais gente, mais vozes falando para a gente. Porque o que aconteceu foi que a internet abriu um lugar para que as pessoas falassem. Pessoas que não são da novela, pessoas que não são modelos internacionais, outras pessoas, simplesmente pessoas que criaram seus públicos e começaram a ser ouvidas. E aí começou a maquiagem, né, tons de base para mais gente, não só base, como tudo, né, cores, né, antes só tinha blush rosa. O que eu vou fazer com blush rosa? Então, para mim não faz o menor sentido, entendeu? Para mim, rosa, claro, é um iluminador, não é um blush. Então, o mercado começou a olhar assim para as pessoas, entender o que elas estavam pedindo e começou a entregar. E aí a gente viu o mundo mudar, o mundo socialmente, né? Mudar, as pessoas se sentirem mais inclusas, fazendo mais parte disso. E aí a gente fez um caminhozão assim, de diverso mesmo, de acolher, né, as pessoas. Mas já estamos na curva descendente de novo. Eu ouvi falar isso, Paola. Então, tem uma coisa, assim, em relação à diversidade, né? Em relação à sustentabilidade, eu não vou saber dizer. É impressionante, porque é o mundo, né? Você vai falar de política, vai falar de... É que está tudo, né? Está tudo conectado. E aí, essa coisa mais moralista do mundo, o mundo mais quadrado, o mundo mais moral, só gosta de mulher magra, loira, de cabelo liso, que não trabalha. De silenciar, né? Como você falou, silenciar as pessoas. Então, silenciar todo mundo para 6 pessoas, né? Porque quem é magro, loiro, cabelo no Brasil, né? Então, assim, é uma questão excludente, né? É para excluir mesmo as pessoas. E aí a gente está nesse caminho meio de... por isso que eu não canso de falar. Me chamam para falar sobre qualquer coisa, eu vou lá e falo de novo sobre diversidade. Vem aqui falar sobre garrafa, vou falar de diversidade, entendeu? Porque eu não vou parar de falar, porque senão a gente vai voltar atrás e a gente não pode deixar essa discussão parar, porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência social. A gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não conseguir manter minimamente questões de sobrevivência para todas as pessoas. E é uma questão ainda de mercado, eu não acho nem inteligente você limar metade da população do seu público consumidor. Eu quero fazer produto para todo mundo. Não é inteligente, né? Não é inteligente, não é, né? A diversidade, ela é um pilar da sustentabilidade, claro, né? Então, a gente vê marcas criando os produtos, apostando em inovação. Então, quando não tem a diversidade, esse acolhimento do que é excludente, do que é excluído na mídia, no mercado, é como se fosse uma fraqueza dessas marcas sustentáveis. E algo que eu percebo muito a partir disso que a Paola falou
é que esse passinho para trás que a mídia, né, o mercado está dando em relação à diversidade, é porque no final o mercado nos escuta para entender o que nós temos de necessidade, como que esse mercado, e eu não acho que o mercado é um vilão, mas existe um sistema por trás do mercado que quer lucrar a partir das nossas inseguranças e necessidades e não resolver de fato a nossa necessidade. Então, esse sistema que existe por trás do mercado distorce conceitos muito genuínos como autocuidado, autoestima, o que é beleza, o que é saúde, o que é bem-estar, e se apropria de forma muito engenhosa, com muito marketing, de tudo que é diversidade, de tudo que é sustentabilidade. E quando não faz tanto sentido mais, porque existem outras causas mais importantes, né? Porque as pessoas estão apressadas, elas não têm calma, ficam pulando de causa em causa, eles deixam de lado. Então, eu acho que esse pilar da escuta, quando a gente traz para a beleza e para o bem-estar, é para a gente se escutar mais e escutar menos o mercado. E para quem está aqui é marca, um cuidado a gente passa por um momento de negacionismo que coloca em dúvida e não traz mais negação. E aí, voltando para a questão das revistas, eu acho que essa grande mídia ela tem sido uma ponte para esse negacionismo. É importante clean beauty, é importante sustentabilidade, é importante beleza consciente, mas tudo bem também seguir o caminho convencional, como se fosse uma escolha, como se fosse uma categoria. Não entendeu a essência. Não entendeu a essência, né? O caminho. E a mídia é completamente conectada ao mercado. Exato. Né? Não tem como dissociar. Então, assim, a gente que teve, sei lá, nas revistas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei nas maiores revistas. Eu já vi, assim, sei lá, Marie Claire, por exemplo, que foi a última revista que eu trabalhei, a capa que mais flopou, que não vendeu, foi a menina, esqueci o nome dela, com pelo na axila, assim, uma foto assim com pelo. As pessoas acharam um horror. Enfim, uma discussão bem específica, mas que o que aconteceu? As marcas desembarcaram da revista por causa disso. E aí o que a revista fez? Nunca mais colocou um sovaco peludo na capa, entendeu? Acabou isso. E era só uma abertura de olhar, assim, você não precisa não se depilar. Mas tudo bem se alguém não quiser, entendeu? Não tem nada a ver com higiene, senão vamos depilar todos os homens aqui, todo mundo levantando o braço para depilar todo mundo. Não é de higiene. Da imprensa ser provocadora. Mas também, a gente está muito conectado ao mercado. Né? A gente depende, sabe, da indústria. Minimizar também, né? Que senão não dá, a coisa não raiva que a anda. gente tem, né? Senão não anda. E aí a gente fica atrelado, assim, aí na hora de a gente exercer esse papel de contestador, perde a força. Eu quero que a gente saia daqui dessa conversa, esse público lindo nessa feira que é impressionante, né? Queria muito que a gente saísse com algo concreto para exercitar essa escuta, tanto quando a gente é crítico em relação ao que nós vemos, né, na imprensa, ou nas mídias, ou no mundo inteiro. Tem uma parte do livro em que eu converso com filósofos, e eu falo justamente isso que a Marcela tocou, que, assim, esse mercado inconsciente, que é feito por pessoas, mas esse mercado que funciona no automático, ele é mestre em se apropriar das nossas inseguranças, ou mesmo essa questão agora. Vocês estão vendo, se estão prestando atenção, estão vendo que agora essa história de silêncio está em alta. Então eles falam, você vai ter espaço cobrando fortunas para você ficar em silêncio, tá? Só que eu conto para vocês uma questão. É super democrático. O silêncio a gente pode treinar em casa. No ônibus, no transporte público indo para o trabalho. E é esse silêncio, essa escuta, que vai fazer pessoas melhores, pessoas mais autênticas, que controlam melhor a mente. E são as pessoas que fazem o mercado, são as pessoas que fazem política, são as pessoas que estão no jornalismo. Então, de forma geral, não é o mercado, não é a política, não é a sociedade, somos nós. É a minha responsabilidade de ser melhor, de hoje, sei lá, com 20 anos de jornalismo, nesse treino intenso que eu tenho, não sou melhor que ninguém, mas treino a minha escuta, isso eu posso falar. Eu sou, assim, dedicada, né, em treinar a minha mente para tentar ser uma pessoa melhor e estar aqui depois de 20 anos de jornalismo com essas duas maravilhosas que também, por caminhos diversos, estão fazendo essa busca, e certamente vocês aqui estamos em conjunto, né, estamos numa busca mesma, que é tentar desacelerar para sermos mais, para consumirmos melhor,
para termos marcas que a gente se orgulhe, porque eu gosto de usar um negócio que eu, além de usar e ser bom, eu me orgulho. E aí eu fico sabendo quem é o dono da marca, a dona da marca, falo, gente, olha essa pessoa que incrível, ela criou isso. Tem uma escuta pessoal que é um treino. Isso que eu falo bastante no livro, nessa pesquisa. E aí eu quero perguntar para vocês duas, não sei se o nosso tempo está acabando mesmo, acho que a gente começou um pouquinho depois, né? Então tá, só para conduzir correto aqui o tempo, quero perguntar primeiro para a Marcela, Ayurveda, o Slow, propõe uma série de práticas para a gente desacelerar, que eu acho que é uma ferramenta imprescindível para a gente. No livro, por exemplo, eu cito a paisagem sonora, que é um treino que a gente faz logo que acorda e tudo mais. Eu quero saber se para você, por exemplo, o Ayurveda, os rituais de beleza, inclusive, são rituais para te levarem para esse silêncio que, quando eu digo silêncio, gente, não é ficar quieto, não é aquela meditação que às vezes incomoda a gente, não. É o treino de um estado contemplativo. Nesse lugar, o silêncio é um bálsamo, é uma delícia. A gente consegue estar em silêncio interior, estando aqui nessa muvuca. E aí eu acredito que a gente faz melhor jornalismo com isso, que vocês duas falaram disso. Eu ouço a minha intuição, por quê? Porque tem uma capacidade desse silêncio contemplativo. Eu queria saber se essas ferramentas, até, como diz minha filha, né, do skincare, 10 anos, que eu quero falar isso para a Paola também daqui a pouco. Quais práticas, rituais diários que te levam, existe isso na tua vida, te levam para esse silêncio contemplativo e te fazem bem? Sim, nessa minha jornada como ativista e criadora de Beleza Limpa, teve um meio do caminho que eu comecei a ficar muito angustiada de falar de ingredientes, de marca, de ingredientes suspeitos, de naturalidade, de skincare, e perceber que algo que eu já acessava por conta dessa coxa de retalhos que eu ia juntando, né, de referências, yoga, ayurveda, sustentabilidade, que eu as via trocando 6 por meia dúzia, ainda que eu tenha uma comunidade já muito atenta. E o que é eu trocar 6 por meia dúzia? Eu começo a fazer uma transição para produtos mais naturais, mas eu não reconheço que eu ainda continuo no excesso, eu não questiono, eu continuo consumindo de marcas conscientes, mas sem parar para pensar se aquilo é o que eu preciso. E aí eu comecei a falar um pouco dessa vertente. Você consome clean, mas continua no modo Exato. de consumo igual. Ou seja, é o 6 por meia dúzia, Sim, né? e aí eu comecei a trazer um pouco conectado a essa história de pesquisar ingrediente, sim, de falar de marca, de produto, a questão dos rituais. Porque, e aí eu fui pesquisar, cheguei no livro que é o Desaparecimento dos Rituais, enfim, várias referências que eu tenha, e eu criei um manifesto que é o mais rituais, menos coisas. Não é ser contra consumo ou produto, porque o problema não é o consumo, é o consumismo, mas nessas pesquisas eu entendi que cada vez que eu ritualizava as minhas ações mais triviais, e aí entra o skincare, eu entendia que aquele skincare ritualizado, com atenção plena e intenção, me fazia ter menos apego ao consumo, porque eu colocava menos protagonismo nos produtos que eu estava usando e eu resgatava esse protagonismo para mim mesma, para o meu silêncio, para a minha prática, para as minhas sensações. E eu acho que esse é um processo que nos faz chegar naquele velho clichê, né, que é o ser mais e ter menos. E aí, nesse processo, eu até lancei o baralho de rituais, que são cartinhas para lembrar como que a gente pode ritualizar mais a vida. E eu tenho um capítulo também no Guia da Beleza Consciente, que eu falo muito disso, como que a gente pode transformar o skincare numa ferramenta de mindfulness e praticar mindfulness na ferramenta do skincare. E eu sempre falo que isso é a cerejinha do bolo. Eu preciso desacelerar para enxergar como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia, né? Sendo mais ou menos minimalista. E isso me lembra muito um texto que, onde eu tenho oportunidade, eu cito, que é um poema da Ada Luz Marques, que é uma poetisa espanhola, que ela fala algo como: quanto mais eu compro, mais comprado me sinto. Quanto mais eu consumo, mais consumido me sinto. Então, até quando a gente fala de consumo consciente, né? Eu sempre lembro, é mais sobre consciência do que consumo. É reconhecer que às vezes a gente está num excesso. Então, não adianta ser natural e sustentável. Eu preciso desacelerar e consumir menos para ter menos apego a coisas e colocar mais protagonismo nas sensações, na calma, no silêncio, na atenção e na intenção, que eu sempre lembro que é um ingredientezinho ali da cosmética natural. Ai, lindeza! Eu não... Gente,
Aí o jornalismo funciona assim, às vezes. Eu escrevi assim, né? Vou fazer a pergunta do ritual para Marcela. Lógico, ela pratica Ayurveda e tal. Eu vou saber que ela tem um baralho dos rituais? Você não sabia? E eu nem falei do Ayurveda, né, gente? Não Ela perguntou do sabia. Ayurveda. É muito. E essas horas, quando a gente. Ou é o que eu falo para vocês. Uma vez o Rossandro Klinger, que é psicólogo clínico, meu colunista no Revista CBN, meu programa, meu amigo, irmão de alma, e ele fala assim, a escuta atenta, ele fala às vezes assim, Petra, às vezes eu estou no teu programa e você está prestando tanta atenção que a escuta é sedutora. E quando eu estou te escutando com o meu corpo inteiro e você fala isso, eu vibro, isso é um milagre. E isso é atenção plena. Isso é você estar presente, é você se emocionar com o que é para a gente se emocionar. Não é com um carro de milhões como vendem aí os ídolos do esporte. Não é esse momento que é para ser coroado. Isso é uma coroação. A gente observar o que tem valor na vida. Eu acredito muito nos rituais, na retomada dos rituais. Você citou o desaparecimento dos rituais de Byung-Chul Han, que é um dos meus filósofos favoritos. Tá? Eu não canso de falar, porque o Escute é meu filho. Eu vou lançar o segundo livro em setembro, mas eu não sei como eu vou lançar o segundo livro, porque eu não vou me desapegar do Escute. Ele, assim, quando o Byung-Chul Han lançou um livro, eu pedi para a editora voltar para eu colocar ele e falar assim, a crise da democracia é a crise da falta de escuta. Então, quando a gente escuta com o corpo inteiro, a gente troca experiências de verdade, a gente vibra com a vida do outro, com o que é bom para o outro. E eu quero fazer mais uma pergunta para a Paola, usando a Paola assim como esse radar do que está acontecendo. E o que eu vou te perguntar é sobre infância, tá, Paola? Mas acho que serve para todas nós. Sempre que eu faço uma pergunta, mirando, por exemplo, minha filha, que tem 10 anos e querendo aprender, e você também tem tua filha, por isso que eu vou fazer essa pergunta, é sobre crianças, mas é sobre a gente, é sobre comportamento. E eu citei aqui a história do skincare das meninas. E muito cedo isso está chegando para as meninas, porque tem rede social, tem a barulheira das informações que estão chegando para eles num volume, e eles dão conta, é a nova geração, mas já está chegando skincare para eles, produtos X indo para as crianças. Como é que a gente pode trazer consciência desde a infância, cara? Porque você vai proibir? Ou vai já trazer a ideia do Clean Beauty? O que a gente faz sendo mãe, jornalista, tentando escutar o espírito do tempo, tentando a gente mesmo ser uma verdade diante de tanta barulheira, né? Bom, esse é um exercício que eu faço diariamente, porque eu tenho uma filha de 5 anos e tenho um acervo de beleza no meu escritório, né? As amiguinhas dela adoram ir lá para casa. 5 anos. Só que ela não é ligada aos produtos. Ela não desenvolveu isso, e isso é dela. Então, a partir da vivência que eu tenho em casa, eu entendo que a influência ali dos pais é grande mesmo. Às vezes, eles até são estimulados a fazer isso. Ela tem algumas amigas que são estimuladas pelas mães a gostar de cosmético. Só que a criança é muito inteligente e a gente esquece isso e não usa essa arma poderosa que é a informação. Skincare é um cuidado que você precisa ter para a pele que está sofrendo danos com o passar do tempo. É a mesma coisa que dar um remédio de reumatismo para uma criança. Não tem a menor lógica fazer skincare, não tem nenhuma lógica. Aqueles colágeno pulando na tua cara e a criança querendo fazer skincare com ácido. Para mim é um crime, assim. Para mim seria caso de polícia mesmo, porque eu acho que é a mesma coisa que dar remédio para uma criança. Acho sério, acho muito sério. Que não é só um hidratante, né? Não é só não, eles estão disruptores endócrinos. E total. Vale lembrar que nenhuma de nós é dermatologista, mas já entrevistamos muitas dermatologistas. A pele de uma criança, ela não está nem formada para receber tantas substâncias, ainda que sejam naturais. Até certo? porque acho alimento. Que é isso que a Paula quer dizer. A gente coloca alimento. Exatamente. E aí é a mesma lógica de não dar comida ultraprocessada, de não... E aí o complicado é a gente não saber o que isso vai acontecer daqui a pouco, entendeu? Porque essa é a primeira geração que está tendo contato com
sei lá, com ativos completamente que quebram moléculas, que entram no teu organismo, sabe? Que preenchem, que mudam estrutura, sabe? Eu fico completamente sem palavras, porque eu acho criminoso. Eu acho criminoso deixar a criança usar skincare. A maquiagem já é um lugar, um ponto de atenção ali muito forte também, pelo mesmo motivo. A maquiagem é para... Você usa a maquiagem para, né, para realçar alguma coisa que você quer, né, alguma, sei lá, aqui já está caindo, aí você vai dar uma levantadinha, os cílios, né? Imagina, a minha filha tem um cílio desse tamanho, não tem como, entendeu? Não é uma questão de falta de necessidade mesmo, não é assim, isso... Aí vira um encanto ali, um encantamento, e ninguém faz nada para que isso não aconteça, entende? Eu acho que isso era uma coisa que precisaria ser regulamentada de verdade por uma questão de saúde. Hoje em dia parece que não é nada, mas parece que não é nada não. A gente sabe que sim, mas acho que no grande público ali acham que é de alguma maneira inofensivo. Essas lojas de departamento de produtos de maquiagem recebem turmas de criança comprando skincare, e não é assim, um hidratante, um protetor solar, um protetor labial, são produtos com ativos, e a gente não sabe no que isso vai dar, né? A gente não sabe como isso vai se desdobrar. E aí eu entendo que é esse esforço da indústria cosmética, que é grande, e que aí tem essa coisa de aprender a entender tuas necessidades e ver até onde você vai consumir, porque é muito grande, é muito produto, muito, é um volume. Eu tenho uma questão até com o descarte. Eu sempre já falei para o Marcelo várias vezes assim, eu tenho uma coisa, eu acho que um dia a polícia vai chegar na minha casa e vai dizer, Paulo, você está presa porque o seu lixo não é normal, entendeu? Chegam caixas, assim, uma marca vai lançar um batom e me manda 40 cores. Não, entendeu? Não dá, não tem uma mínima consciência, assim. Então a indústria está largada demais. E em todos os lugares, é onipresente, né? Então a beleza está em todos os lugares e as crianças querem estar em todos os lugares, não tem muito... É o exemplo nosso também, né? Eu vejo isso assim, para mim é um baita espelho para eu tentar, com muita suavidade, ser uma pessoa melhor, para que a gente aprende muito por exemplo e cópia, assim. E assim, meu desafio é mostrar para ela que esse é o meu trabalho, que não estou comprando, porque ela tinha, sei lá, ela tem 5, ela tinha 3 anos, ela tinha o ataque do recebidos, ela queria recebidos. Quando chegava alguma coisa, ela queria, jogava no chão, dizia, por que ela está chorando? Porque ela quer recebidos. Eu já passo por isso. Então, ia beber, né? Imagina então, então tem uma coisa muito maluca de a gente de entender o que é o trabalho, né, até onde vai. E tem a coisa da característica da criança mesmo. A minha é molecona total, sabe? Então amanhã ela vai trocar a faixa do Kung Fu, sabe? Ela é diferente, assim. E eu até já me questionei, tipo, putz, logo na minha vez eu tenho uma filha moleque, mas é sábia essa escolha, porque senão também eu não sei se eu ia conseguir manejar uma criança sedenta por produtos de beleza dentro da minha casa. Eu acho que para mim ia ser difícil. Vou te falar, a minha tem 10. Eu acho que vai chegar. Eu acho que eu fiquei, quando ela começou com a história do skincare, eu fiquei desesperada. Como eu olhava, mas não dava muita bola. Não estava alimentando. Aí passou. Então, eu acho que assim, também é aquela coisa de, peraí, vamos ver, vamos ser suave também com a história. Tem uma escuta. A gente tem que escutar elas também, eles. A gente às vezes quer tanto, é o medo da rede social, é o medo... Peraí, você falou isso, tem uma sabedoria ali. Peraí, deixa eu escutar, às vezes é só uma curiosidade. Se a gente fica ou com muito medo, por um lado, ou alimenta... Não interfere. O que é proibido, né? Sempre tem alguma última pergunta, dá tempo de fazer a última? Dá tempo de fazer a última? Quer fazer uma do público? Uma pergunta do público? Alguém quer fazer uma pergunta aqui? A gente vai fazer uma. Oh my God. Meu nome é Viviana, eu sou de Contagem, Minas Gerais. Eu tenho um salão de beleza, chama Caracóis Cachos, uma loja física e o e-commerce. Em breve a gente vai lançar a nossa marca de cosméticos naturais voltado para esse público.
Mas eu estou a terceira palestra que eu escuto falar dessa questão do skincare para crianças, né? Está em alta. E isso me levou lá atrás, porque assim, eu já fiz transição capilar de uma criança de 3 anos com química alcalina, que relaxou, e de uma de 6 anos de progressiva. Então, Chocada. isso já deve ter uns 8 anos que eu fiz que eu atendi essas crianças e eventualmente a gente atende. Então, assim, é uma discussão que não apagada. Quando você perguntou do apagamento, eu até me emocionei. Silenciamento, né? Silenciamento, porque isso já existe há muitos anos. Mas para crianças negras, né? Pequenas ou pardas e tal, e existe um apagamento sobre isso. Inclusive aqui na feira eu vim para inspiração de cosméticos naturais para o meu público, eu não achei também. Então, se a gente sabe que eu estou numa bolha, que a gente vai fazer 10 anos de empresa, né? E eu pensei, eu acho que eu vivo numa bolha, porque eu achei que eu ia chegar aqui, numa feira de cosméticos naturais, eu trabalho com cabelos naturais, e ia encontrar isso em vários estandes. Não encontrei. E aí eu fico pensando, onde está esse público, né? Ele me acha na rede social. Eu achei que eu ia achar aqui. Tem a Beauty Fair, que é uma grande feira de beleza. Eu também não vejo meu público lá, que é do cosmético natural. E aqui também não vi meu público. Então, acho que tem esse apagamento também em relação a isso que já acontece, né? Então, na verdade, assim, não é uma pergunta, né? É uma reflexão que eu quero trazer para a feira e para vocês que trabalham, né, com essa discussão, em qual momento isso vai ser falado, né? Porque até o momento eu vejo que é falado muito pouco. Não sei, Paola? E aí você fala em relação a produtos naturais para cabelo crespo? Ou no geral? Não, não é nem assim, existe essa questão da identificação do pertencimento. Eu trabalho, até anotei aqui, né? Precisa a escuta para você se reconhecer, né? Então, as mulheres negras, pardas, elas não se reconhecem em muitos lugares. Então, assim, aqui é um lugar onde eu acho que elas não se reconheceriam, esse público meu, entendeu? Porque eu não vi isso abordado aqui. E agora a gente tem essa discussão do skincare para a criança, mas já existe uma discussão muito anterior, onde crianças usam químicas que absorvem, né? A gente teve Desde sempre, a palestra da doutora Patrícia aqui também, e ela falou o quanto a nossa pele absorve, né, esses componentes químicos de forma seletiva, mas tem uma absorção, e a gente está falando de químicas muito agressivas que crianças já usam há muitos anos. E eu não vejo essa discussão também. Então, assim, é mais uma reflexão para quem está, né, em alta, discutindo toda essa questão, para trazer essa discussão também, que já existe. Existe um estudo americano, inclusive, um artigo publicado, de mulheres americanas que desenvolveram câncer de colo uterino porque já usam química desde a infância. Totalmente. Não, é bem. E é um estudo longo, não é um estudo possível. recente, é um estudo de longos eu tenho, anos, né? Acho que 3, não justificativas, mas comentários sobre isso. Que como toda causa que é muito sensível, que não vai gerar lucro e ser benéfica para esse sistema que existe por trás do mercado, ela vai sempre ficar nessa bolha. Assim como a cosmética natural também é uma bolha. Parece que a gente vai estourar o mercado, mas sai dessa bolha. Eu acho que uma segunda questão é esse apagamento como se fosse um assunto muito sensível e sério, que incomoda. Ninguém quer ouvir falar que ingrediente dá câncer. É como se a gente fosse proibido de falar disso, senão vai gerar uma ansiedade. E a indústria ela não está aberta a isso. Eu já escutei diversas vezes, você é ativista demais, não sei quem é ativista demais. Então a gente precisa ficar dosando o que a gente vai falar para que as mensagens consigam ultrapassar essas bolhas, só que isso vai acontecendo de forma muito lenta. Então eu acredito sim que a gente precisa ter pessoas guardiãs dessas causas e que tenham sim essa proposta de ativismo para chegar nas revistas que só vão falar quando for uma data, né, Paola? Porque tudo segue a agenda. Ou que não seja tendência. Porque eu acho que a grande questão que faz esses temas não se ampliarem é porque eles são tratados como tendências, como nichos. E essa é uma discussão, como você falou, que já existe há um tempão. Ela tem que ser natural, né? E não de vez em quando, conforme tem o Dia da Consciência Negra. E tem a questão da bolha que a gente vive e a gente acredita que, de fato, olhando assim, nossa, todo mundo só usa produto natural, né? Se olhar aqui, você vai achar que o mundo inteiro não. E quando a gente coloca em perspectiva, né? E a gente olha o tamanho das coisas,
Esses dias eu estava ouvindo também sobre distribuição de produto. Tem lugares, muitos lugares, um pouco menos da metade da área populada do país não chega a correios. Então, a logística, e a nossa logística brasileira é por estrada, né, por caminhão, e não chega, os produtos não chegam. Então, o que chega nesses lugares? Marcas de grande escala, Avon, Mary Kay, Natura, Boticário, que chegam nesses lugares. Então, metade da população só usa isso, só usam esses produtos, porque são esses produtos que chegam até elas, né? Por uma questão de distribuição mesmo, de logística, não é nem só de discurso. Claro que eles só vêm, sei lá, as pessoas que vêm na TV, que não estão ali toda hora na internet. Também a gente pensa, na internet, também tem recortes, né? As pessoas consomem a internet de maneira diferente. Então, a gente olha e parece que a gente está abraçado por um movimento e que as coisas estão acontecendo. Só que, de fato, tem 1 milhão de discussões que não estão sendo levantadas e também a gente tem problema de intersecção, né, de conversa. A diversidade, a sustentabilidade, a questão social, ela divide o nosso tempo e nos dá atenção. As coisas ganham atenção a cada tempo, né? A sociedade não fala ao mesmo tempo sobre as mesmas coisas, né? Então, sei lá, eu tenho uma questão acessibilidade, por exemplo, é muito recente, tem muita gente com questões de acessibilidade e não é uma discussão porque não tem espaço, porque a gente tem que falar sobre questão racial, tem que falar sobre questão de gênero, tem que falar sobre sustentabilidade, sobre, né? E aí as coisas vão se sobrepondo e elas não se interseccionam. É uma pena, porque a ideia era que a gente conseguisse colocar todos os assuntos no mesmo lugar e desenvolvendo essas oratórias para que a gente conseguisse chegar em todo mundo. Nesse sentido, eu acho que, como eu falei aqui em algum momento da nossa conversa, eu acredito sim que, lógico, que políticas públicas sempre vão ser importantes, mas eu acredito muito no movimento de exercício de consciência individual. Você falar isso, a gente se conectar, né? Isso reverberar em mim como uma escuta atenta e virar reportagem, né? É óbvio que as pessoas... Por que a gente fala que é tão importante ter mulher em cargo de CEO, mulher em cargo de presidência? Porque mulher vai entender mulher. Mulher vai entender que é importante ter a sala da amamentação. Mulher vai entender que é importante falar de menstruação. Mulher vai entender que é importante falar de gestação. E por aí vai. Né? Não, por isso que eu entendo então, como... assim, eu acho que, de novo, tem que ter essa presença e tem que ter cada vez mais espaço para as pessoas falarem. A gente dá espaço na imprensa, dá espaço na mídia. Agora, é um problema. Não tem uma solução por enquanto. E a questão de entender o que significa a palavra diversidade, né? Diversidade. Eu sempre, a Paula fala de diversidade, a Paula fala de questões raciais. Não, diversidade, diversidade. O que você deveria ter no board de uma empresa, lá nos seus diretores? Tem que ter mulher, tem que ter uma pessoa negra, tem que ter uma pessoa de povos originários, tem que ter um vegano, tem que ter uma pessoa que já morou em Marte, tem que ter um cara que... Entendeu? Precisa. Diversidade é olhar para todas as pessoas, entender todos os recortes. Não é olhar para um ou para outro, ou para esse lugar ou para aquele, né? Porque aí que a gente consegue conversar com todo mundo e a conversa só é boa, só tem resultado quando a gente ouve vários pontos de vista. Isso é para todo mundo. Que é o que eu falo, né? A questão da escuta, ela é para a gente ter um mundo legal e bacana para todo mundo. A gente merece isso. Obrigada pela tua intervenção. Eu queria muito mais escuta aqui da nossa plateia, que é a parte mais legal de todas. Eu quero agradecer imensamente Marcela e Paola. Quero convidar vocês, tem livros Escute Teu Silêncio aqui, quem se sentiu interessado, fisgado pelo assunto. Vou estar ali assinando alguns livros, então se quiser conversar, bater mais um papo profundo, a gente continua aqui falando de escute, silêncio e contemplação, e sempre seguindo também essas maravilhosas que eu sigo, eu brinco no meu programa, que é o Revista CBN, que eu tento fazer como jornalista uma curadoria, meio a tanta informação. Vocês viram, né, a palavra de Oxford, brain rot, o cérebro podre. Por quê? Muita informação. A palavra é pesada, é agressiva. Muita informação, muita gente falando, então a gente faz uma curadoria do que vale a pena, como jornalista, nosso trabalho, fazer essa pesquisa. E essas duas aqui, que valem a pena seguir, eu sigo, me nutro e escuto.
com o meu corpo inteiro, com o maior prazer e aprendo. Obrigada, Paola. Obrigada, Marcela. E quem quiser pode me dar um abraço ali no Escute Teu Silêncio. Obrigada por essa audiência valiosa de vocês aqui, esse encontro, essa escuta. Até uma próxima. Ah, gente, que conversa deliciosa. Obrigada, muito obrigada por esse painel incrível. Paola, Marcela, obrigada pela presença. Pétria, que bom que você veio mediar esse painel incrível. Peço mais uma vez aplausos para as nossas convidadas.